Parte 2. O sucesso profissional não precisa ser um mistério. Capítulo 3. O culto subterrâneo. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então, conhecerei plenamente, da mesma forma. Coríntios 13h12. É difícil avaliar em que medida o princípio 80-20 já é conhecido no universo dos negócios. Com quase toda certeza, este é o primeiro livro sobre o assunto, embora em minha pesquisa eu tenha encontrado facilmente centenas de artigos que se referem ao uso do 80-20 em todos os tipos de negócios no mundo. Muitas empresas e profissionais bem-sucedidos juram aplicar o princípio 80-20, e a maioria dos alunos de MBA já ouviu falar do conceito. Apesar de considerar que o princípio 80-20 já afetou a vida de centenas de milhões de pessoas, elas parecem não estar conscientes disso, e a ideia permanece estranhamente sem aclamação. É hora de trazê-la à tona. A primeira onda 80-20, a revolução da qualidade. A revolução da qualidade ocorrida entre as décadas de 1950 e 1990 transformou o valor dos bens de consumo de marca e de outras manufaturas. Esse movimento foi uma cruzada para atingir consistentemente mais qualidade, com custos mais baixos, pela aplicação de técnicas comportamentais e estatísticas. O objetivo, que foi na prática atingido por muitos, era obter taxa zero de defeito nos produtos. É possível argumentar que o movimento pela qualidade foi o mais significativo estímulo em favor da elevação dos padrões de vida no mundo desde 1950. O movimento tem uma história intrigante. Seus dois grandes mentores, Joseph Juran, nascido em 1904, e W. Edwards Deming, nascido em 1900, eram ambos norte-americanos, embora Juran tivesse nascido na Romênia. Respectivamente um engenheiro elétrico e um estatístico, os dois desenvolveram suas ideias em paralelo, depois da Segunda Guerra Mundial, mas não conseguiram interessar nenhuma grande empresa dos Estados Unidos na busca pela qualidade extraordinária dos produtos. Juran publicou a primeira edição do seu Manual de Controle da Qualidade em 1951, mas teve uma recepção fria. 24 O único interesse sério veio do Japão, por isso, Juran e Deming mudaram-se para lá no início da década de 1950. O trabalho pioneiro deles pegou uma economia conhecida na época por fazer imitações baratas e a transformou em uma usina de alta qualidade e produtividade. Foi somente quando os produtos japoneses, como as motocicletas e as máquinas copiadoras, começaram a invadir o mercado norte-americano que a maioria das empresas dos Estados Unidos, e de outros países ocidentais, passou a levar a sério o movimento pela qualidade. A partir de 1970, e especialmente na década de 1980, Juran, Deming e seus discípulos realizaram uma igualmente bem-sucedida transformação nos padrões de qualidade ocidentais. Isso levou à ampla melhoria do nível e da consistência da qualidade, reduziu as taxas de erros e gerou grande queda nos custos. O princípio 80-20 foi um dos pilares do movimento pela qualidade. Joseph Juran era o mentor mais entusiasmado com o conceito, embora ele o chamasse de princípio de Pareto, ou de regra dos poucos vitais. Na primeira edição de seu livro sobre controle de qualidade, Juran afirmava que as perdas, isto é, os bens manufaturados que tinham de ser rejeitados pela baixa qualidade, não ocorriam em função de um grande número de causas. Em vez disso, as perdas são sempre mal distribuídas, de modo que uma pequena porcentagem das características da qualidade sempre contribui para uma alta porcentagem da perda de qualidade, asterisco. E, na nota de rodapé, ele comentava: asterisco, o economista Pareto descobriu que a riqueza não era uniformemente distribuída. Muitos outros exemplos podem ser citados, como a distribuição de delitos entre os criminosos, a distribuição de acidentes em processos perigosos, etc. O princípio de Pareto da distribuição desigual aplica-se à distribuição de riqueza e à distribuição da perda de qualidade. 25. Juran aplicou o princípio 80-20 no controle estatístico da qualidade.
A abordagem identifica os problemas que estão provocando perda de qualidade, classificando-os dos mais para os menos importantes, aqueles 20% de defeitos responsáveis por 80% dos problemas de qualidade. Jura e Deming acabaram utilizando grandemente esse conceito para encorajar a identificação dos poucos defeitos que causavam a maioria dos problemas. Assim que as poucas fontes vitais da perda de qualidade dos produtos estavam identificadas, os esforços eram focados em lidar com aquelas questões, em vez de tentar superar todos os problemas ao mesmo tempo. Em seguida, o movimento da qualidade progrediu e passou da ênfase no controle para a visão de que a qualidade, antes de tudo, devia ser intrínseca ao processo de manufatura como um todo, e precisava estar na ação de todos os operadores. Conforme a gestão da qualidade total foi adotando o uso de softwares sofisticados, aumentou a presença das técnicas 80-20 e atualmente quase todo especialista em qualidade está familiarizado com elas. Algumas referências recentes ilustram como o princípio 80-20 está sendo utilizado. Em um artigo publicado na National Productivity Review, Ronald J. Ricardo pergunta: quais falhas afetam adversamente seus clientes mais estratégicos? Como em muitos outros problemas de qualidade, a lei de Pareto prevalece aqui também. Se você resolver aqueles 20% problemas mais críticos de qualidade, perceberá que haverá 80% de benefícios. Em geral, esses primeiros 80% incluem as melhorias inovadoras. 26. Outro autor, focado em reestruturações corporativas, comenta: para cada etapa do seu processo de negócio, pergunte a si mesmo se aquilo adiciona valor ou oferece algum suporte essencial. Em caso negativo, é desperdício. Corte. Essa é a regra 80-20 revisitada. Você pode eliminar 80% do desperdício gastando apenas 20% do que lhe custaria para se livrar de 100%. Siga direto para os ganhos rápidos. 27. O princípio 80-20 também foi aplicado pela Ford Electronics Manufacturing Corporation em um programa de qualidade que recebeu o prêmio Shingo. Os programas de Just-in-Time têm sido aplicados com a regra 80-20, 80% do valor está distribuído em cerca de 20% do volume, e as utilizações mais dispendiosas são constantemente analisadas. O trabalho e a sobrecarga de desempenho são substituídos pela análise do ciclo de tempo da manufatura por linha de produto, reduzindo o tempo do ciclo do produto em até 95%. 28. Alguns softwares que incorporam o princípio 80-20 foram usados para elevar a qualidade. Com o ABC Data Analyzer, os dados são implantados ou importados para a área da planilha, na qual você pode destacar, e com um clique escolher entre 6 tipos de gráficos: histogramas, tabelas de controle ou de execução, diagramas de dispersão, pixel gráficos de Pareto. Os gráficos de Pareto incorporam a regra 80-20, que pode mostrar, por exemplo, que entre cada 1000 reclamações de clientes, cerca de 800 podem ser eliminadas com a correção de somente 20% das causas. 29. O princípio 80-20 também pode ser bastante aplicado no design e no desenvolvimento de produtos. Por exemplo, uma revisão da utilização que o Pentágono fez da gestão de qualidade total explica que as decisões tomadas inicialmente no processo de desenvolvimento determinam a maioria dos custos do ciclo de vida. A regra 80-20 descreve esse efeito, já que 80% dos custos do ciclo de vida são normalmente restritos a apenas 20% do tempo de desenvolvimento. 30. O impacto da revolução da qualidade no valor e na satisfação dos clientes e, além disso, na posição competitiva individual das empresas e, com certeza, no todo das nações, tem sido pouco comentado, embora seja maciço. O princípio 80-20 foi claramente um dos poucos vitais que impulsionaram a revolução da qualidade. Mas a influência subterrânea do princípio 80-20 não para por aqui. O conceito também desempenhou um papel-chave em outra revolução, que, combinada com a primeira, criou a atual sociedade de consumo. A segunda onda 80-20, a revolução da informação. A revolução da informação começou na década de 1960 e transformou hábitos de trabalho e a eficiência em grande parte dos negócios. E fez mais que isso.
ajudou a mudar a natureza das organizações que são hoje a força dominante da sociedade. O princípio 80-20 foi, e será um acessório-chave da revolução da informação, ajudando a direcionar seu poder de maneira inteligente. Talvez por estarem próximos do movimento da qualidade, os profissionais de T-Software que estavam por trás da revolução da informação tinham familiaridade com o princípio 80-20 e o utilizaram intensamente. A julgar pelo número de artigos dessa área que fazem referência a esse conceito, os desenvolvedores de hardware e de software compreenderam e aplicaram o princípio em seu trabalho diário. A revolução da informação foi mais eficaz porque utilizou os conceitos de seletividade e simplicidade do princípio 80-20, como testemunharam dois diferentes diretores de projetos. Pense pequeno. Não planeje até a enésima potência no primeiro dia. O retorno sobre o investimento geralmente segue a regra 80-20. 80% dos benefícios estarão nos 20% das partes mais simples do sistema e os outros 20% dos benefícios virão de 80% das partes mais complexas do sistema. 31. Na época, a Apple usou o princípio 80-20 para desenvolver o Apple Newton Message Pad, um organizador pessoal eletrônico. Os engenheiros do Newton tiraram vantagem de uma versão ligeiramente modificada da regra 80-20. Eles descobriram que 0,01% do vocabulário de uma pessoa era suficiente para realizar 50% das tarefas que se quer fazer em um pequeno computador portátil. 32. De modo crescente, o software substituiu o hardware com a aplicação do princípio 80-20. Um exemplo foi o software RISC inventado em 1994. O RISC era baseado em uma variação da regra 80-20. Essa regra considera que a maioria dos software gasta 80% do tempo para executar somente 20% das instruções disponíveis. Os processadores RISC otimizavam o desempenho daqueles 20% e mantinham o tamanho do chip e os custos menores pela eliminação dos outros 80%. O RISC fazia com o software o que o CIS, o sistema dominante anterior, fazia com silício. 33. Aqueles que se utilizavam de software sabiam que, mesmo sendo incrivelmente eficientes, o funcionamento seguia o padrão 80-20. Como afirmava um desenvolvedor, o mundo dos negócios há muito tempo respeita a regra 80-20. A ideia é especialmente verdadeira para os softwares em que 80% dos usuários do produto aproveitam apenas 20% de suas capacidades. Isso significa que a maioria de nós paga por algo que não quer ou que não precisa. Os desenvolvedores de software parecem finalmente ter compreendido esse fato e muitos apostam que as aplicações modulares resolverão. Problema. 34. O design dos softwares é crucial para que as funções mais utilizadas sejam justamente as mais fáceis de usar. A mesma abordagem foi aplicada para outros serviços de bancos de dados. Como os desenvolvedores de softwares fazem isso? Primeiro, eles identificam o que os clientes querem usar na maior parte do tempo e como gostariam de fazer isso. A velha regra 80-20, as pessoas usam 20% das funções de um programa em 80% do tempo. Os desenvolvedores de software fazem com que as funções de grande uso sejam as mais simples, automáticas e inevitáveis. Traduzir essa abordagem para os atuais serviços de banco de dados significará observar a utilização dos clientes-chave durante todo o tempo. Quantas vezes o cliente aciona o serviço de suporte para perguntar que arquivo deve usar ou onde um arquivo pode ser encontrado? Um bom design pode eliminar esse tipo de pergunta. 35. Para onde quer que nos viremos, as inovações eficazes em informação, em armazenagem, em recuperação e em processamento de dados sempre mantiveram um forte foco naqueles 20% das principais necessidades. A revolução da informação tem um longo percurso. A revolução da informação foi a força empresarial mais subversiva que já conhecemos. O fenômeno deu conhecimento e autoridade aos técnicos e aos profissionais da linha de frente, destruindo o poder, e frequentemente até os empregos dos gerentes médios, que antes se protegiam usando o poder da informação. Essa revolução também descentralizou fisicamente as empresas, o celular, o computador, a internet,
a crescente miniaturização e a mobilidade das tecnologias destruíram o poder dos palácios empresariais e daqueles profissionais que trabalhavam neles. Em última instância, a revolução da informação ajudou a destruir a própria profissão de administrador, capacitando os fazedores a criar muito mais valor para seus principais clientes. 36 O valor da informação automatizada cresceu de forma exponencial muito mais depressa do que podemos utilizá-la. A chave para usar esse poder com eficácia é a seletividade, com a aplicação do princípio 80-20. Peter Drucker indicou o caminho. Um banco de dados, por mais abrangente que seja, não é informação. É a pepita da informação. A informação de que um negócio mais depende está disponível, se estiver, somente em sua forma primitiva e desorganizada. Porque o que o negócio mais precisa para tomar suas decisões, especialmente as estratégicas, refere-se ao que está acontecendo lá fora. Os resultados, oportunidades e ameaças não estão dentro da empresa. 37. Drucker argumentava que precisávamos de novas formas para mensurar a geração de riqueza. Ian Godin e eu chamamos essas ferramentas de medidas automatizadas de desempenho. 38 No entanto, bem mais de 80%, provavelmente em torno de 99%, dos recursos de informação foram aplicados para medir melhor aquilo que já medíamos antes, asfaltando a trilha da boiada, em vez de criar e simplificar a mensuração da genuína geração da riqueza empresarial. A minúscula proporção de esforço usada pela revolução da informação para criar um novo tipo de corporação teve um impacto explosivo. O princípio 80-20 ainda é o segredo de negócios mais bem guardado. Considerando a importância do princípio 80-20 e a extensão com que é conhecido pelos administradores, o conceito continua extremamente discreto. Até mesmo o termo 80-20 populariza-se devagar e sem marcos visíveis. Por causa de seu uso fragmentário e divulgação gradual, segue subestimado até mesmo por aqueles que reconhecem a ideia. O conceito é extremamente versátil. Pode ser aplicado de modo bem-sucedido em qualquer setor ou qualquer organização, qualquer função em uma empresa ou em qualquer cargo individualmente. O princípio 80-20 pode ser útil para o presidente executivo, para os principais executivos, especialistas técnicos e trabalhadores de qualquer nível hierárquico ou até pelo trainee recém-contratado. E, embora seus usos sejam múltiplos, existe uma lógica subjacente, unificadora, que explica por que o princípio funciona e é tão valioso. Por que o princípio 80-20 funciona nos negócios? Quando aplicado aos negócios, o princípio 80-20 tem um lema: gerar a maior quantidade de dinheiro com o menor investimento de ativos e esforços. Os economistas clássicos do final do XIX e começo do século XX desenvolveram a teoria do equilíbrio econômico e declararam que, desde então, as organizações haviam conseguido dominar a racionalidade. Essa teoria afirmava que, sob condições de perfeita competição, as empresas não obtinham ganhos excessivos e a lucratividade era zero ou o custo normal do capital, sendo esse último definido por uma modesta taxa de juros. A teoria tem consistência interna e sua única falha é não poder ser aplicada a nenhum tipo de atividade da economia real e, em especial, à operação de nenhuma empresa individualmente. A teoria da empresa 80-20. Ao contrário da teoria da perfeita competição, a teoria da empresa 80-20 é simultaneamente verificável, e, de fato, tem sido verificada muitas vezes, e útil como um guia de ação. A teoria da empresa 80-20 é a seguinte. Em qualquer mercado, alguns fornecedores são muito melhores do que outros na satisfação dos clientes. Esses fornecedores vão conseguir praticar os melhores preços e também conquistarão as maiores fatias do mercado. Em qualquer mercado, alguns fornecedores serão muito melhores do que outros para minimizar as despesas em relação às receitas. Em outras palavras, os produtos desses fornecedores custarão menos que os dos outros, o que vai se refletir na receita e no resultado final, ou, alternativamente, serão capazes de gerar um resultado equivalente com despesas mais baixas. Alguns fornecedores gerarão muito mais excedentes do que outros. Eu uso o termo excedente em vez de lucro, porque geralmente lucro é a quantia disponível para os acionistas.
O conceito de excedente refere-se ao nível de fundos disponíveis para distribuição de lucros ou reinvestimento, além e acima do que é normalmente necessário para manter o negócio em operação. Os excedentes maiores conduzirão a um ou mais de um dos seguintes efeitos: 1. Maiores reinvestimentos em produtos e serviços para alavancar a superioridade e gerar mais apelo aos clientes. 2. Investimento na conquista de fatias do mercado com vendas maiores e esforços de marketing e ou aquisição de outras empresas. 3. Retornos mais altos para os funcionários tendem a atrair e reter as melhores pessoas do mercado. E ou 4. Retornos mais altos aos acionistas tendem a elevar o preço das ações, que reduz o custo de capital e facilita novos investimentos e ou aquisições. Ao longo do tempo, a tendência é que 80% do mercado seja abastecido por 20% ou menos dos fornecedores, que normalmente também se tornam mais rentáveis. Nesse ponto, é possível que a estrutura do mercado atinja um equilíbrio, embora este seja de um tipo bem diferente daquele tão estimado pelos economistas adeptos do modelo da competição perfeita. No equilíbrio 80-20, alguns poucos fornecedores, os maiores, oferecerão mais valor pelo dinheiro dos clientes e obterão lucros mais altos do que seus pequenos rivais. Com frequência, isso é observado na vida real, apesar de ser impossível, de acordo com a teoria da perfeita competição. Podemos chamar nossa teoria mais realista de lei da competição 80-20. Em geral, porém, o mundo real não descansa muito tempo em tranquilo equilíbrio. Mais cedo ou mais tarde, normalmente, mais cedo, sempre ocorrem mudanças na estrutura do mercado causadas pelas inovações dos competidores. Os novos fornecedores e os já existentes buscarão inovar para conquistar uma fatia maior de uma pequena, mais defensável, parte do mercado, segmento de mercado. Uma segmentação desse tipo é possível, oferecendo um produto ou serviço mais especializado, idealmente voltado para um perfil particular de consumidor. Ao longo do tempo, os mercados tenderão a ser formados por mais segmentos. No âmbito interno de cada um desses segmentos, a lei da competição 80-20 estará operando. O líder em cada segmento pode ser uma firma que opera ampla ou exclusivamente nele, ou uma indústria generalista, mas seu sucesso será dependente em cada segmento da obtenção do máximo de receita com o mínimo de custos e esforços. Em cada segmento, algumas firmas serão muito melhores do que outras nesse aspecto e terão a tendência de acumular fatias do mercado como consequência. Qualquer empresa de grande porte operará em um elevado número de segmentos, isto é, com um alto número de combinações de produtos e clientes. Sendo assim, para cada combinação será necessária uma fórmula diferente. Para maximizar as receitas em relação ao esforço e ou haverá diferentes competidores a enfrentar. Em alguns desses segmentos, a grande empresa gerará individualmente grandes excedentes e, em outros, excedentes muito mais baixos, ou até déficits. Haverá a tendência, dessa forma, que 80% dos excedentes ou lucros resultem de 20% dos segmentos, de 20% dos consumidores e 20% dos produtos. Os mais lucrativos segmentos tenderão a estar, mas nem sempre, onde a firma desfruta das maiores fatias de mercado e onde estão os clientes mais leais, lealdade sendo entendida aqui como ser cliente há muito tempo e com pouca chance de mudar para um concorrente. Dentro de qualquer empresa, assim como de qualquer entidade que dependa da natureza e da dedicação humana, é provável a existência de uma desigualdade entre fatores e produtos, um desequilíbrio entre esforços e recompensas. Externamente, isso está refletido no fato de que alguns mercados, produtos e clientes são mais lucrativos do que outros. Internamente, o mesmo princípio está refletido no fato de que alguns fatores, sejam pessoas, fábricas, máquinas ou trocas entre eles, produzirão muito mais valor em relação ao custo do que outros recursos. Se for possível mensurar isso, como é o caso de algumas funções em vendas, por exemplo, veremos que algumas pessoas geram um excedente bastante alto, a parcela de receita atribuída àquela pessoa é muito maior do que seu custo total, enquanto outras produzem excedentes bem menores ou produzem até mesmo déficits. As empresas que contam com os maiores excedentes tendem a ter o mais alto excedente médio por funcionário. No entanto, em todas as companhias,
o excedente real gerado individualmente por funcionário tende a ser bastante desigual. 80% dos excedentes geralmente são resultado do trabalho de 20% dos funcionários. Na menor unidade de soma de recursos de uma companhia, por exemplo, um funcionário individualmente, 80% do valor criado é provavelmente produzido durante uma pequena parte de seu tempo, em torno de 20%. Nesse intervalo de tempo, por uma combinação de circunstâncias, incluindo características pessoais e a exata natureza da tarefa, o empregado está operando muitas vezes acima do seu nível normal de eficácia. Dessa forma, os princípios do esforço e do retorno desiguais atuam em todos os níveis do negócio, mercados, segmentos, produtos, clientes, departamentos e funcionários. É essa falta de equilíbrio, em vez de um equilíbrio imaginário, o que caracteriza a atividade econômica. Aparentemente, pequenas diferenças criam enormes consequências. Basta apenas que um produto seja 10% melhor do que o do concorrente para gerar uma diferença de 50% em vendas e uma lucratividade 100% maior. 3 implicações dessa teoria. A primeira implicação da teoria da firma 80-20 é que as empresas bem-sucedidas atuam em mercados em que é possível para elas gerar as mais altas receitas com os menores esforços. Isso será absoluta e duplamente real, isto é, em relação aos lucros econômicos e em relação às empresas concorrentes. Uma empresa não pode ser considerada bem-sucedida se não tiver um alto excedente absoluto, em termos tradicionais, um alto retorno sobre investimento, e ainda um excedente mais alto que o de seus concorrentes, margens mais altas. A segunda implicação prática para todas as companhias é que sempre é possível elevar o excedente econômico em geral, em alto grau, enfocando apenas aqueles mercados e segmentos de clientes onde no momento estão sendo gerados os maiores excedentes. Isso sempre levará à realocação de recursos para os segmentos que mais geram excedentes e, normalmente, também envolverá a redução do total de recursos e despesas, falando claro, menos funcionários e outros custos. É raro que as empresas atinjam o nível de excedente que seria possível, ou nem mesmo chegam perto. Isso se deve ao fato de que os gestores nem sempre estão conscientes do potencial do excedente porque, com frequência, preferem administrar grandes empresas em vez daquelas excepcionalmente lucrativas. Uma terceira decorrência é que é possível para toda empresa elevar o nível dos excedentes, reduzindo a desigualdade interna entre resultados e recompensas. Isso pode ser conquistado com a identificação dos recursos, pessoas, fábricas, escritórios comerciais, unidades de representação, países, que geram os mais altos excedentes para valorizá-los, dando-lhes mais poder e recursos. E vice-versa. A identificação dos recursos que causam os excedentes mais baixos ou negativos para viabilizar melhorias dramáticas e, caso não correspondam, deixar de ter gastos com esses recursos. Esses são os conceitos que constituem uma teoria da firma útil em sintonia com o princípio 80-20, mas não devem ser interpretados de maneira muito rígida ou determinista. Essas ideias funcionam porque refletem as relações ocorridas na natureza, que são uma mistura intrincada de ordem e desordem, de regularidade e irregularidade. Procure as percepções irregulares do princípio 80-20. É importante dominar a fluidez e a força de direcionamento das relações 80-20. A menos que você consiga apreciar isso, correrá o risco de interpretar o princípio 80-20 de forma muito rígida e acabará falhando ao explorar todo o seu potencial. O mundo está repleto de pequenas causas que, quando somadas, podem levar a consequências espetaculares. Imagine uma panela com leite que, quando aquecida acima de uma determinada temperatura, provoca mudanças repentinas no líquido, como borbulhas e espuma. Em dado momento, você tem uma panela com leite calmo e organizado. No instante seguinte, tanto pode ter um delicioso cappuccino como, se chegar um segundo mais tarde, uma enorme sujeira sobre o fogão. Nos negócios, tudo leva mais tempo, mas em um ano você pode ter uma IBM bem-sucedida, muito lucrativa e dominando a indústria de computadores e, logo em seguida, uma combinação de pequenas causas leva o gigante monolítico a cambalear cegamente para tentar evitar a destruição. Os sistemas criativos atuam longe do equilíbrio. Causas e efeitos, recursos e produtos operam de maneira não linear.
Geralmente, você não obtém de volta o que investiu, algumas vezes, recebe muito menos e outras, pode conseguir muito mais. Grandes alterações em um sistema empresarial podem advir de causas aparentemente insignificantes. Em um dado momento, pessoas com igual inteligência, capacidade e dedicação podem produzir resultados bastante desiguais como consequência de pequenas diferenças estruturais. Os eventos não podem ser previstos, embora padrões previsíveis tendam a ocorrer. Identifique os golpes de sorte. Sendo assim, controlar é impossível, mas é possível influenciar os eventos e, talvez até mais importante, é possível detectar irregularidades e se beneficiar delas. A arte de utilizar o princípio 80-20 está em identificar a direção para a qual se volta o padrão da realidade atual e explorá-la ao máximo. Imagine que você está em um cassino louco, repleto de roletas descalibradas. Todos os números têm chance de 35 por 1, mas individualmente ocorrem com mais ou menos frequência, em diferentes mesas. Em uma delas, o número 5 saiu uma vez em 20, em outra mesa, saiu apenas uma vez em 50. Se você apostar no número certo na mesa certa, pode ganhar uma fortuna. Mas se teimosamente insistir em jogar no 5, em uma mesa em que o número sai uma vez em 50, seu dinheiro todo vai desaparecer, independentemente do valor inicial da aposta. Caso consiga identificar onde sua empresa está recebendo mais do que investe, pode aumentar as apostas e dar uma sacada. Igualmente, se for capaz de detectar onde sua companhia está recebendo menos do que investe, poderá cortar as perdas. Nesse contexto, o onde pode ser qualquer coisa. Pode ser um produto, um mercado, um cliente ou perfil de cliente, uma tecnologia, um canal de distribuição, um departamento ou divisão, um país, um tipo de transação ou um funcionário, perfil de funcionário ou equipe. O nome do jogo é detectar os poucos lugares em que você obtém grandes excedentes e maximizá-los, e identificar os lugares em que está perdendo, para cair fora. Nós fomos treinados para raciocinar em termos de causa e efeito, relações regulares, níveis médios de retorno, competição perfeita e resultados previsíveis. Isso não é um mundo real. A realidade abrange um conjunto de influências onde causa e efeito não são nítidos, onde os ciclos complexos de feedback distorcem os inputs, onde o equilíbrio é efêmero, e, com frequência, ilusório, onde existem padrões de desempenho repetidos, mas irregulares, onde as empresas nunca competem de igual para igual e prosperam por diferenciação, e onde algumas almas favorecidas são capazes de encurralar o mercado para obter altos retornos. Vistas por essa perspectiva, as grandes companhias são coalizões de forças incrivelmente complexas e em constante mutação, algumas das quais estão fluindo com a essência da natureza e gerando uma fortuna, enquanto outras seguem em sentido contrário e causam grandes perdas. Tudo isso é obscurecido por nossa inabilidade para desvendar a realidade e por nossos sistemas contábeis com efeitos médios, altamente distorsivos, mas tranquilizadores. O princípio 80-20 é exuberante, mas grandemente ignorado. Em geral, o que podemos ver nos negócios são os efeitos líquidos do que acontece, o que não é, de jeito nenhum, o cenário completo. Por baixo e além, existem fatores antagônicos positivos e negativos que se combinam para produzir o efeito que podemos observar na superfície. O princípio 80-20 é mais útil quando conseguimos identificar todas as forças sob a superfície, assim podemos deter as influências negativas e dar o máximo de poder às forças mais produtivas. Como as empresas usam o princípio 80-20 para aumentar os lucros? Já tivemos o bastante de história, filosofia e teoria. Agora, vamos girar as engrenagens para aspectos intensamente práticos. Qualquer negócio pode ganhar imensamente com a aplicação do princípio 80-20. É hora de mostrar como fazer isso. Os capítulos 4 a 7 abordam a forma de elevar a lucratividade com o princípio 80-20. O capítulo 8 fecha a parte 2 com dicas sobre como incluir o pensamento 80-20 na sua vida profissional, e assim você poderá obter uma grande vantagem em relação aos colegas e aos concorrentes. Começamos o próximo capítulo com o uso mais importante no princípio 80-20 em qualquer companhia, isolar onde você está realmente tendo lucro, e tão importante quanto,
onde você está realmente perdendo dinheiro. Todas as pessoas de negócios consideram que já sabem disso e quase todas estão equivocadas. Se pudessem enxergar o quadro todo, sua empresa seria transformada.